Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil da pandemia. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do lado de lá da tela, nesse mundo gigantesco da internet, está conosco o senador Roberto, né? Sempre aí um político com uma visão profunda dos problemas do Brasil. Antes de a Eleonora falar um pouquinho mais do senador e fazer a primeira pergunta, nós queremos convidar a Requião e você que está nos assistindo a se somar a nós num grande abraço carinhoso de solidariedade a todos os parentes, amigos, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. São vítimas de um vírus, mas são principalmente vítimas de uma ação criminosa do governo federal que acabou fazendo com que o Brasil chegasse a esse absurdo de ser aí o segundo país do mundo em mortes, né? O terceiro do mundo em número de casos, exatamente por causa do desprezo que o governo federal mostrou à vida, à ciência, à medicina e ao Brasil. Então, nesse momento, a gente se soma, manda esse abraço carinhoso aí a todos, parentes, amigos, conhecidos das vítimas, que chegam hoje, segundo o boletim das 13 horas de hoje, 131.736 mortos pela Covid-19 no Brasil, com 4.335.066 casos registrados aí no boletim de hoje, às 13 horas. Eleonora. Pois é, a gente começa aqui sempre com essa homenagem. Queria agradecer muito a presença do Roberto Requião, governador do Paraná por 3 vezes, senador da República, que tem uma trajetória de vida enorme aí na política brasileira. Eu queria começar lhe perguntando, senador Requião, esse caso, a gente está no meio da pandemia, tem toda essa situação dramática do Brasil. Bolsonaro está mais forte ou está mais fraco? Comigo, Eleonora? Vai lá. A avaliação geral da situação, Bolsonaro está mais forte, está mais fraco? O Bolsonaro, Eleonora, ele cresceu com o auxílio emergencial. O Bolsa Família dava R$150 para cada pessoa. O auxílio emergencial chegou a 600, é 4 vezes mais. Então, ele se apropria, de certa forma, do eleitorado mais afastado das questões políticas e econômicas, que foi do Lula, com as políticas compensatórias, e passa a ser dele agora. Ele está atacando aquela base mais ou menos irracional do ponto de vista político que elegeu o Lula. Você sabe que o eleitorado que elegeu o Bolsonaro foi o mesmo que elegeu o Lula, que elegeu o Collor, que elegeu o Fernando Henrique, né? E essas eleições sempre surgiram com a decepção com os governos anteriores. Não foi uma coisa ideológica, foi um jogo de mobilização pela decepção. Posteriormente veio o jogo geopolítico dos Estados Unidos, a destruição da imagem dos políticos, a participação brutal, violenta da Globo, desmoralizando tudo. E todo mundo sabe hoje que a própria Lava Jato foi uma jogada contra a corrupção, sim, era endêmica no Brasil, tem que ser combatida sempre, tem que ser combatida hoje, mas ela acabou se dirigindo do ponto de vista da desorganização das empresas brasileiras. E se o Lula, lá atrás, tivesse entregado o pré-sal para os americanos, não tinha havido Lava Jato nem nada disso, que é uma jogada que se repete no mundo, como se repetiu essa política de trabalhar com a decepção, não propondo nada, com o Beppe Grillo na Itália, com o Erdogan na Turquia, com o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro no Brasil. Então, esta guerra híbrida, essa manipulação com suporte nos meios de comunicação e com apoio num judiciário que tem uma tendência muito clara de ir para a direita, perdeu a perspectiva da identificação com o nosso povo, com a nossa gente, sem esse sentido de pátria, que, aliás, Eleonora, você sabe que esse sentido existia até na direitona fascista do golpe militar no Brasil. O Geisel era um nacionalista,
O Geisel defendeu a Petrobras, a Vale do Rio Doce, criou a Escola de Engenharia do Exército. Era autoritário, nacionalista. Portanto, nós podíamos classificá-lo como fascista, né? O autoritário nacionalista se aproxima mais do modelo fascista. Mas no peito do Geisel batia um coração brasileiro. Isso não existe mais. O Bolsonaro não tem a menor ideia do que seja a pátria, do que seja a nação, do que seja processo civilizatório do país. E os generais que o estão apoiando, com pijama, sem pijama, são generais despidos de qualquer amor pelo Brasil e identidade com o nosso povo. Então, nós estamos num momento muito ruim. E a gente verifica com clareza que, ao lado disso tudo, ao lado da adesão da Lava Jato, do Sérgio Moro, aos interesses norte-americanos, há também um espírito de corpo, uma tentativa de jogar como instância máxima da autoridade judicial do Brasil, atropelando o Supremo Tribunal, atropelando STJ, atropelando o judiciário de uma forma geral e fazendo valer a sua ponderação maior no processo de julgamento da luta contra a corrupção. Mas eles se comportaram de uma forma absolutamente corrompida também. E eu, Eleonora, eu cometi um erro. Eu fui o relator da lei de abuso de poder. E, em determinado momento, eu mantive a prerrogativa do Ministério Público tomar a iniciativa das punições de abuso, podendo a parte privada entrar se eles, em um determinado tempo, não tivessem tomado providência. Foi um erro. Alguns ministros do Supremo me advertiram disso. Mas eu não queria uma guerra contra o Ministério Público, porque eu já tinha travado lá atrás uma guerra a favor do Ministério Público. O meu gabinete era o gabinete de apoio da Ellen Grace, que saiu do Ministério Público e acabou ministra e presidente do Supremo Tribunal. Então, eu fiz uma espécie de um voto de confiança neles. Eles vão pensar na seriedade da justiça brasileira contra a corrupção? Não. Eles utilizaram como instrumento dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e dos interesses da corporação. E o corporativismo, Eleonora, é a face coletiva do individualismo. É o egoísmo, o individualismo. Então, foi um erro. Eu acho que nós temos que corrigir essa lei mais cedo ou mais tarde, entregando a iniciativa para a sociedade civil. Senador, o senhor falou que o Bolsonaro não tem a menor ideia do que seja a pátria. Você poderia explicar por que o senhor faz essa afirmação? Com base em que o senhor faz essa afirmação? Bom, o Bolsonaro, lá atrás, ele já quis matar o Fernando Henrique quando ele estava vendendo a Vale do Rio Doce. Ele queria fuzilar a direita brasileira no governo do Fernando Henrique. Ele é um oportunista. Eu fui senador 2 vezes. Eu não convivi com o Bolsonaro, mas eu vivi no mesmo ambiente. Ninguém dava importância para esse tenente, porque ele é tenentinho. Ele foi elevado à condição de capitão quando se reformou. E ele se reformou para não ser expulso do Exército. Foi a proposta que lhe fizeram diante daquelas barbaridades que ele se envolveu lá atrás. Então, o Bolsonaro não tem nada com isso, ele não tem formação política, ele não tem formação ideológica. Ele é um tenente do Exército. E como diz o Mourão, aos tenentes não se exige nada que implique em raciocínio maior e em posições tomadas com inteligência. A afirmação não é minha, é do Mourão. Mourão, vocês sabem quem é, né? Sim. Aquele rapaz que fez um debate com o Ciro Gomes na CNN, simpático, objetivo, e depois o Ciro, com alguns números e uma certa agilidade verbal que ele tem, simplesmente pulverizou o Mourão. Senador, o senhor, nessa sua fala, resposta inicial, tocou em vários pontos que eu acho que a gente podia desenvolver, que o senhor poderia desenvolver mais. A questão dos militares, que o senhor colocou aí. Esse é um governo tutelado pelos militares, os militares enveredaram para essa linha entreguista, contrária ao que o senhor falou do Ernesto Geisel. Qual é o limite, enfim, desse apoio militar ao Bolsonaro? Ele é total, integral?
Os militares do Brasil não estão apoiando o Bolsonaro. Alguns de pijama e sem pijama, o generalato está fechado com isso, com um veso, uma tendência corporativa. São 400 mil homens no Exército Brasileiro, na Marinha e na Aeronáutica. Eu simplesmente não acredito que nós tenhamos 400 mil entreguistas. Esses oficiais não têm sentimento de pátria mais. Eu, inclusive, em determinado momento, eu achei que podiam ser de direita, mas patriotas como foi o Geisel. O general Heleno me impressionou quando ele se opôs, por exemplo, a Raposa Serra do Sol. Me parecia, aquele momento, a mim e ao meu amigo Carlos Lessa, que faleceu outro dia, quando nós discutíamos isso, que realmente a forma como foi colocada inicialmente aquela reserva, ela transformava aquele povo Yanomami numa nação. Uma nação com território e povo, e podia, de um momento para outro, vender aquela terra, as riquezas naturais, e o Brasil perderia uma parte do seu território. Então, me parecia que, neste caso, não faltava ao Heleno alguma razão. E, olha, não estou colocando nenhuma razão contra os índios, até porque eu tenho esse sangue correndo nas minhas veias, e a minha mulher é neta de uma índia lá da região do Rio Grande do Sul. Então, nada disso me impressiona. Eu sou extremamente favorável à manutenção desses povos indígenas, às suas tradições e à sua evolução intelectual e tudo mais, né? Nós não queremos um jardim zoológico, como dizia o Heleno, transformar o índio num bicho, como fizeram com o negro nos Estados Unidos no século passado, expondo no zoológico. Não é por aí. Mas o Heleno tinha alguma razão. Agora, de repente, ele não tem mais nenhum sentimento de pátria. De repente, eles são servos dos Estados Unidos. Tem um brigadeiro que eu vi na televisão, apresentado ao Trump por um oficial norte-americano, como este aqui está sendo pago pelo Brasil, não é por nós, mas ele veio aqui para me servir. Meu Deus, esse não é o nosso exército. E veja, quem fala com você desta forma e tem esse sentimento terrível é um ex-aluno do CPUR. Aspeó ficava e Roberto Requião. Eu sou da reserva. Hoje, menos reserva, com quase 80 anos, né? Aliás, eu tenho 80 anos incompletos. Mas acho que ainda tenho, por tradição familiar, uns 40 anos de vida útil para contribuir muito com o meu país. Então, que os militares, é uma parcela dos militares que apoia o Bolsonaro. E o senhor não vê possibilidade de mudança desse rearranjo do Bolsonaro com os militares? Os militares vão ceder em tudo? O que está acontecendo aí? Eles estão funcionando como uma corporação. Já tem 6.700 militares da reserva e da ativa no governo do Bolsonaro. Isso é uma coisa simplesmente inacreditável. Até porque isso acontece, Leonora, porque o raio do Bolsonaro não conhecia ninguém. Ele era um deputadozinho isolado lá no... Ele está pondo militar porque não conhecem mais ninguém, eles não têm contato nenhum. Além de não ter identidade, eles não têm contato com a sociedade brasileira. Então, eles estão agindo corporativamente, melhorando o salário, tentando com isso comprar a tropa. Mas o que vai acontecer é que de janeiro a março desse ano, antes do Covid, que é uma espécie de um acelerador de incêndio, antes do Covid, nós já tínhamos, segundo esta revisão de cálculo do IBGE, perdido 2,5% do produto interno bruto brasileiro. Aqui no Paraná, já tem grupos de pessoas desesperadas assaltando caminhões frigoríficos para se apropriar de frangos, para poder se alimentar. Então, é evidente que o Covid acelerou um pouco esse processo, mas esse processo basicamente é devido à política estúpida do Guedes, esse liberalismo que faliu no mundo inteiro. E o povo brasileiro que conheceu o Getúlio Vargas e a nossa consolidação das leis do trabalho, que conheceu a evolução do Ocidente em relação a direitos de trabalhadores, das mulheres e tudo mais. E isso tudo se incorporou à nossa legislação e se incorporou na cabeça das pessoas como direito adquirido. Quando a crise apertar mais,
não vão se conformar em se submeter a esta canalha que acabou com a CLT. Eu acho que tinha que ser modificada a CLT, mas jamais destruída, porque a sociedade evolui, né? Para alegrar um pouco o pessoal mais à esquerda aí, nós temos a quinta unidade da dialética, que é a constante mutação dos fatores. E isso implicaria necessariamente a revisão da legislação, porque as próprias relações de trabalho estão sendo revistas. Mas o que acontece no mundo inteiro em relação a isso? A Alemanha, no setor informatizado, está reduzindo o horário de trabalho para 30 horas. Para quê? Para mais gente entrar no mercado de trabalho e, portanto, mais gente ser mantida no mercado de consumo. O Japão está fazendo a mesma coisa. Os Estados Unidos, no New Deal, no novo pacto, diminuiu a carga horária e aumentou os salários para que se restabelecesse o círculo virtuoso do desenvolvimento. E cá entre nós três, que não nos escutem mais ninguém. É uma confissão muito pessoal que eu faço a vocês. Só o trabalho produz riqueza. Eu quero repetir aqui como eu comecei na minha carreira política, fazendo discurso nos arrabaldes na periferia da minha cidade. Um tronco caído ao lado de uma estrada, partido por um raio, Rodolfo, é apenas um tronco. É um lenho abandonado. Não tem valor econômico algum. Até que o homem se debruce sobre ele com a sua inteligência e o seu trabalho e o transforme num bem econômico. Numa mesa, numa cadeira, numa tábua de lavar roupa. E se é só a inteligência e o trabalho do homem que produz riqueza, como é possível a gente aceitar que o capital financeiro, essa mais-valia apropriada por uma minoria, cada vez mais rica no Brasil e no mundo, dite as regras e escravize as pessoas, marginalize os trabalhadores e crie uma sociedade para muito poucos? Isso não é sustentável. O Brasil não vai se subordinar a esta loucura de ser transformado numa plantation, como as plantations inglesas, lá na África, e o dia que eles saíram, porque não podiam ficar o tempo todo, não ficou nada do progresso prometido, da evolução, da inteligência, da educação. Então, nós não podemos nos submeter a isso. Por mais que pareça simpático o Mourão, eu achei um encanto o Mourão ontem na CNN. Estava uma graça, simpático. Ele chegou a dizer que não tem incêndio no Pantanal, que é porque o cara está cozinhando lá uma lata de cera cheia de feijão. É possível que isso possa ser assim? E diz que está trabalhando muito para ser vice do Bolsonaro na próxima eleição. O Brasil não vai aceitar isso. O nosso exército, as nossas forças armadas, não vão aceitar isso, por mais que a sua cúpula, a cúpula de hoje, esteja corrompida em favor do seu próprio salário, do seu domínio, da sua aposentadoria especial, da pensão para as suas viúvas, os seus filhos, as suas mulheres. Não vai ser mantido isso, o Brasil não vai aceitar isso. E veja bem, eu como nacionalista, desenvolvimentista, por um projeto nacional, democrático e popular, eu quero forças armadas fortes no Brasil e bem equipadas. Mas não é mais comprando fuzil. Você defende as fronteiras hoje por meios eletrônicos. Você precisa ter mísseis. Sabem vocês dois que o Brasil está proibido pelos Estados Unidos, pelos acordos, de produzir míssil além de um certo alcance? Então, é um foguetório de festa junina. Nós não podemos ter um míssil de alcance maior. Nós estamos na mão dessa gente. E o que é que esta gente quer? Quer controlar a geração de energia do nosso país e do mundo. Essa acusação quem faz não sou eu, Leonora. É o Jimmy Carter, numa carta que escreveu ao Trump. E eles investiram, nos últimos 30 anos, nas últimas décadas, 300 trilhões de dólares nas suas forças armadas. Esqueceram da tecnologia das indústrias, esqueceram da saúde pública, esqueceram de cuidar da ascensão social que os americanos tinham durante um determinado tempo. O capital americano sai dos Estados Unidos, vai para a China, porque cá entre nós, a China não tinha proteção alguma ao trabalho. A China tinha, há 30, 40 anos atrás, 1980, uma relação medieval de trabalho. Mas os chineses foram se apropriando da tecnologia, introduzindo
nos seus projetos industriais. Robotização, tecnologia de ponta no processo industrial, começaram a construir novas cidades. A Rota da Seda, que é um novo plano Marshall na região toda, não derrubaram governo nenhum, e os Estados Unidos estavam aí. Derrubaram o Lula, ou melhor, o lulismo, a Dilma, derrubaram governos de países importantíssimos no Oriente Médio, que provocou o êxodo de populações desesperadas que não têm como trabalhar, não têm como ter renda, não têm como comer. Tudo isso para controlar o mundo. E não é mais a Guerra Fria. Porque a Rússia, depois da Glasnost, que era o degelo, e a Perestroika, que é a reconstrução do Gorbachev, não é mais um país comunista. Então, nós temos uma luta, não é ideológica, não é pela felicidade das nações, é pelo controle desses grupos que detêm o capital financeiro sobre a geração de energia, retirada de minerais estratégicos dos países, violentamente, como tem feito os Estados Unidos ao longo do tempo. A China não fez nada disso. Então, o Jimmy era aquele plantador de amendoim que virou presidente dos Estados Unidos. O Jimmy simpaticamente disse para o Donaldo. O Donaldo, vocês sabem quem é. Deve ser primo do Pato Dono, que por acaso, como chegou a presidente da República, o Bolsonaro aqui, ele chegou lá nos Estados Unidos. Diz a ele que ele tem razão em ter medo da China. Porque os Estados Unidos regrediram do ponto de vista social, do ponto de vista tecnológico. E até o raio do exército russo hoje tem controle de mísseis muito mais rápidos que os americanos. Isso não me encanta. Eu não estou dizendo para você que nós temos que escolher um lado, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós temos que ter um projeto nacional, um projeto de país que atenda à nossa evolução civilizatória, confirmada de tempos em tempos com as necessárias eleições diretas e gerais no Brasil, e temos que respeitar os interesses desses países todos, mas não nos filiarmos a bloco algum. Lembra do Geisel? Os Estados Unidos deu uma prensa nele, ele assinou um acordo nuclear com a Alemanha e mandou os Estados Unidos a puta que o pariu. Sabe que não tem mais um general de verdade no Brasil? Não tem. Hoje, aparentemente, não tem nenhum. Tem o simpático Mourão, dizendo que um camponês assando uma codorna no meio do mato é registrado como um incêndio florestal. Isso é brincadeira. Então, o que eu acho é o seguinte, nós estamos chegando a um limite. E, por isso, nós precisamos ter projeto. Projeto, Rodolfo. Projeto que feche o Brasil. Que não seja um projeto como eu e a Eleonora provavelmente gostaríamos, mas que seja um projeto do ponto de vista aristotélico, eficiente, um ato meio. Não seja o ato de covardia da frente ampla que incorpora a canalha toda que jogou o país nessa merda que nós estamos e que nos submete ao capital financeiro. Mas que não seja um projeto ousado demais, que mesmo que na crise a gente chegue ao poder, a gente não se sustente. Então, na linha do Guerreiro Ramos, temos que restabelecer a soberania. Qualquer projeto de frente tem que considerar o resgate das empresas nacionais estratégicas, tem que considerar o restabelecimento da democracia midiática, tem que respeitar o trabalho e corrigir os absurdos feitos com a CLT e com a aposentadoria. E veja, quando eu digo corrigir, não é restabelecer tudo o que estava lá. Porque você sabe que parlamentares, juízes, promotores e oficiais do Exército estão nadando de braçada num reino da fantasia. E o povo está sendo ferrado. Então, o que nos falta é esse projeto. Em 1980, o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Eu acho que já falei isso num programa de vocês. Que era o quê? Coreia do Sul, China e dois paisecos do Oriente. Hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem. Nós estamos sendo destruídos pela submissão do Brasil aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e do capital financeiro. Agora, pasmem vocês, quem é que disse isso concordando comigo no Senado da República? O general Vilas Boas.
Ele disse, numa reunião que nós o havíamos convidado, nós não podemos nos submeter a interesses de outros países. Países não têm amigos, têm interesses. E, de repente, ele está avalizando e ajudando o Bolsonaro a ganhar uma eleição e a propor o quê? O fim do sentimento de pátria, de nação, de identidade e de respeito com o nosso povo trabalhador. Eu não sei o que acontece, que bicho mordeu esse general. O que o senhor está dizendo diferentemente, o Bolsonaro diz que as relações com os Estados Unidos são relações comerciais em que os interesses do Brasil são respeitados. O que o senhor está dizendo é que as relações de Bolsonaro com os Estados Unidos são relações de subserviência, de suzerania. É isso? Eu estou dizendo a você que as relações do Bolsonaro com o Trump, o Donald Trump, são relações que tinham que ser examinadas pelo Freud e não politicamente. É alguma loucura sexual que a gente não identifica com facilidade. Porque os próprios Estados Unidos estão submetidos ao domínio do capital financeiro. Eu não falo mais em imperialismo americano. O capital financeiro avança, destrói países da noite para o dia. Os americanos, nos últimos 30 anos, perderam permeabilidade social, perderam tecnologia, o povo ficou mais pobre. Famílias de nível universitário não conseguiram mais pagar a educação universitária dos seus filhos. A saúde se transformou numa loucura total. Ninguém consegue pagar isso. Na fronteira, o pessoal desesperadamente atravessa a fronteira, não do México para os Estados Unidos, mas dos Estados Unidos para o México, para consultar um dentista, porque não pode pagar isso dentro dos Estados Unidos. Então, é um sistema que deu errado. A coisa não é só má fé, é muita burrice. Muita burrice. Senador, o senhor falou agora de um ponto importante, que é a questão do projeto nacional, que tanto se escreve, tanto se fala, é tão difícil. Esse projeto já teve muitas variantes aí na história. E aí, nessa discussão, entra sempre o papel da burguesia, das empresas, da elite, não sei como o senhor quer chamar. Essa elite, essas empresas são aliadas do Bolsonaro. É possível ter um projeto nacional dentro do capitalismo que não considere as elites, as empresas, nessa formulação? Eu não tenho dúvida disso, porque elas são aliadas do Bolsonaro agora que elas não viram ainda onde elas vão parar. Com a permissão de venda de terra, os tais produtores do agronegócio vão desaparecer e vão ser substituídos por fundos de pensão e grandes capitais exploradores. E isto vale para os dois blocos, Rússia, China e Estados Unidos e os outros. Eu fui numa reunião na Embaixada da China, e o embaixador disse que tinha muito interesse em investir em terra no Nordeste. Eu perguntei para quê? Não, nós queremos plantar cana, porque nós queremos substituir uma parte do petróleo por álcool para diminuir a poluição. Vá para o diabo que eu carregue. Plantar cana não vai trazer um emprego para o Brasil. Não nos interessa nada isso na mão de vocês. Então, não é esse tipo de parceria que nós queremos. Agora, temos que respeitá-lo. Agora, eles têm 1,5 bilhão de habitantes. Eles têm que cuidar do interesse deles. E nós temos que cuidar do nosso. Respeitar a todos, mas, fundamentalmente, defender um projeto nacional. E o projeto nacional não tem que ter muita firula, não. O projeto nacional é o resgate das empresas públicas, é a devolução da valorização do trabalho, é a criação de emprego, a democratização da comunicação e daí, restabelecido esse espaço democrático, cada partido vai formulando internamente as suas ideias. Uns serão mais parecidos comigo e com você, outros com o seu marido. E isso será submetido ao crivo periódico do voto popular. Nós não vamos conseguir, e tem que ser a moda do Guerreiro Ramos. Tem que se devolver ao país a possibilidade de construir o seu processo civilizatório como vinha acontecendo. Nós estamos regredindo, não é ao século passado. Nós estamos regredindo a uma economia primária. A semi-escravização, isso é uma loucura. Então, com essa liberdade, vamos começar a pensar no que fazemos. Eu, por exemplo, Leonora, eu já disse a você, eu sou trineto do lugar-tenente do Frei Caneca da Revolução Federalista. Eu sou neto do fundador do primeiro Partido Socialista do Brasil, Partido Operário, fundado
em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E meu pai era militante e meu avô era militante. E esse Partido Socialista não era comunista. Por quê? Porque ele foi fundado no dia seguinte da proclamação da República e não existiam ideias comunistas. O Marx não circulava. Ele já existia, mas não circulava na crítica ao capitalismo que ele faz. Era Bentham, Davi Ricardo, Adam Smith e os fabianos, os socialistas fabianos, europeus e russos. Então, nós temos que avançar com a experiência dos outros povos. Como é que a Alemanha saiu da crise e gerou a brutalidade do Hitler? Intervenção pesada do Estado. Cortaram os lucros do financiamento da dívida pública da noite para o dia para quase zero. E os grandes empresários disseram, meu Deus, o que vai ser de nós agora? Então, nós fizemos com algumas empresas alemãs um projeto de reconstrução e construção da infraestrutura. Se vocês investirem nessas empresas, o Estado alemão garante para vocês 4 ou 4,5% de lucro ao ano. Senão, esse dinheiro de vocês vai virar pó, porque ele não é conversível no mundo, como não é o real hoje, e vocês vão virar pó. Eles entraram nesse jogo e a Alemanha recuperou a capacidade de pleno emprego em 6 meses. Lá atrás, em 1923, com Schacht, Horace Greeley e Armand Schacht, eles já tinham inventado uma paridade do marco com uma cesta de cereais. Depois virou ouro e dólar, mas bem na frente. E acabaram numa semana com o processo inflacionário. Foi o plano cruzado aqui, que esse pessoal copiou do Schacht, mas depois não sustentou o projeto de crescimento do país. Depois se acadelaram, pura e simplesmente. Então, nós temos o crescimento americano, redução de carga horária, aumento do salário mínimo por lei, para mais gente trabalhar, mais gente ganhar e rodar a economia. Pesados investimentos estatais em portos, usinas hidrelétricas, hospitais, escolas, retomando o desenvolvimento. São exemplos. O exemplo da China hoje, então diz, a China é o Estado capitalista. Isso diz de manhã, de tarde diz que é comunista. A China tem um plano nacional muito rígido, mas ela delegou a operação para grupos, cooperativas e grupos privados. Mas são absolutamente controlados. Não existe essa possibilidade de livre mercado contra o interesse do país. Como está existindo agora com arroz. Você sabe que nós produzimos muito mais arroz do que comemos? Mas com o dólar a 5,50, 5,60, para alguns países virou uma sopa no mel, comprar arroz a preços mínimos. E eles vendem para ficar com o dólar e aumenta o preço no mercado interno. Enquanto isso, o MST está vendendo aí produção do seu arroz orgânico a 5,50. Aqui em casa, só comemos arroz do MST. Isso. Recomendo a vocês, de primeiríssima aqui qualidade. Também. Arborizado ainda. Aqui em São Paulo, eles comercializam por meio do Armazém do Campo, aí, que também tem em várias cidades do Brasil, né, levando a produção da reforma agrária para a população. Mas eu queria entrar num outro tema aqui, senador, direitos humanos. Hoje foi a sessão de abertura do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, ela que fez o discurso de abertura, e no seu relatório ela denunciou mais uma vez a situação dos direitos humanos no Brasil. Denunciou que havia relatos de violência no campo, despejos de comunidades sem terra, ataques a jornalistas e a defensores de direitos humanos. Pelo menos 10 assassinatos de defensores de direitos humanos neste ano. E a erosão dos órgãos independentes de consulta e participação popular. Qual é a sua avaliação desse quadro traçado pela Michelle Bachelet? Tudo isso é verdadeiro. Mas ela esqueceu de dizer que ela, como presidente da República, sustentou a previdência montada pelo Milton Friedman com o Pinochet e avalizada pelo Guedes, que trabalhava por lá. O que eu vejo é que ela disse uma verdade, mas, de repente, essa verdade só é levantada em determinados momentos. Por isso eu insisto, temos que ter um projeto nacional, respeitar os outros países, bater continência para eles. Você sabe que eu me irrito profundamente com essa história da continência do
do Bolsonaro. E por que eu me irrito? Porque isso não tem importância nenhuma. A continência surge na Idade Média quando os soldados utilizavam um elmo com viseira. Um soldado cruzava com um oficial ou com outro soldado e ele queria ser reconhecido. Então, o gesto, a continência, era com a mão direita levantar a viseira. Era uma saudação, um gesto de simpatia, um bom dia, mostrando a cara limpa. E o Bolsonaro podia fazer continência para os Estados Unidos, que não é um país com o qual não tenhamos relações, podia fazer continência para a China, para a Argentina, para a Rússia, para Cuba, para a Colômbia, que não tem importância nenhuma, é um gesto de simpatia. E nós ficamos brincando com essas bobagens enquanto não criticamos o domínio absoluto da banca. E vocês sabem que eu fiz um comentário sobre o discurso do Lula, alguns apartes que eu faria a ele, se me fosse dada essa oportunidade. E um dos pontos que eu critiquei ou analisei com mais insistência foi aquela tese do meu amigo Haddad de que o Banco Central tem que ser independente. Com um Banco Central independente, não precisa de Haddad, de PT, de eleição governamental, porque o banco passa a mandar no Banco Central, mandar na economia brasileira. Então, essa tapeação toda é que me irrita. Ao mesmo tempo, critica a continência do Bolsonaro à bandeira americana. Olá, faço eu também uma continência, mas faz a sua subserviência se manifestar em relação ao capital financeiro. Assim não dá. Eu acho que eles têm que começar a entender que o Brasil precisa ter uma solução brasileira, verdadeira, respeitando o país, mas deixar essa brincadeira. O que a mulher do Bolsonaro recebeu ou não recebeu, que cuide disso a polícia, o Ministério Público. Nós temos que cuidar disso. Para isso estamos militando em partidos políticos. E eu, nem isso posso dizer mais, eu estou no PMDB ainda. Sou o filiado número 1 do PMDB. E o PMDB se transformou naquilo que vocês sabem, né? Partido de apoio absoluto ao Bolsonaro, para minha vergonha e meu horror. Senador, o senhor falou há pouco que o que o Bolsonaro está fazendo, no limite, é contrário aos interesses da própria burguesia nacional. O senhor citou o caso dos agricultores. O senhor enxerga um rompimento possível ou essa burguesia está amarrada com Guedes e engole o Bolsonaro e vai estar com o Bolsonaro, seja o que for? No momento, eles não estão tristes, não estão ganhando dinheiro. Amanhã eles vão perder totalmente o poder. Então, esse projeto nacional tem que reunir pelo menos 70% do país. Não pode ser o projeto dos nossos sonhos utópicos, embora a utopia, na sua realização, seja a fórmula do progresso da humanidade. Mas nós temos que ter um plano que considerasse essas forças todas, restabelecendo a democracia, a soberania, o direito do trabalhador, para nós podermos avançar. Vou na linha do Guerreiro Ramos. Vamos por etapas. Como dizia o esquartejador, vamos por partes. Mas esse projeto conquista essas elites? Eu acho que a crise que vai chegando aí vai levar todo mundo para o mesmo barco. E as elites que não serão conquistadas são os grandes beneficiários do capital financeiro, os muito ricos e tal. E, como diria o Olavo de Carvalho, utilizando uma expressão muito encontradiça nos seus textos, eu quero que essa elite vá para a puta que pariu. O que me interessa é o povo brasileiro, o nosso processo civilizatório no nosso país, para os nossos filhos e para os nossos netos. Senador, eu queria que o senhor comentasse um pouco a sua visão da oposição. A gente teve, nesse primeiro período do Bolsonaro, vários momentos. No início do ano, cresceu o movimento aí do Fora Bolsonaro, a pandemia trouxe de volta a questão do impeachment, mas hoje parece que o Bolsonaro está, até por conta do auxílio emergencial, como o senhor falou no início, nadando de braçada. Por que a gente não consegue fazer uma oposição? Por que a oposição não consegue, enfim, fazer um movimento mais forte contra um governo que tem características fascistas? Porque a oposição é uma convivência de capelas. Capela, aqui no Paraná,
é um aglomerado de bugios, é o coletivo de bugios. Os bugios se reúnem numa capela. E quando os bugios brigam na capela, eles têm o costume de jogar as próprias fezes uns nos outros. Esta oposição está pensando eleitoralmente. Eles estão, de repente, acenando para o mercado financeiro, acenando para a imprensa, fazem saudações incríveis. Meu Deus, a Globo deu um espaço para o fulano dizer bom dia para o Brasil inteiro. A Globo é uma maravilha. Saúdam com entusiasmo aquele menino lá, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o nosso companheiro Rodrigo Maia. O PCdoB elogiou e participou da eleição do Rodrigo Maia. Daí, no dia seguinte, o Rodrigo Maia manda a carteira verde e amarelo para o plenário. Rodrigo Maia, numa aliança clara com o Guedes, não gosta do Bolsonaro, ele gostaria de ser presidente no lugar do Bolsonaro. Ele fica imaginando, porra, esse Bolsonaro, com a minha vida, a minha formação, sou filho do César. Esse cara podia ser motorista lá em casa, não presidente da República. E esse cara não pode ser considerado na nossa frente. Então tem que acabar com essa perspectiva eleitoral, essa visão limitada. Nós temos que ter um candidato único a presidente da República, um projeto nacional de restabelecimento da soberania, da democracia, do respeito ao trabalho. Claro, moderado, aristotelicamente, o ato eficiente, o ato meio, sem o extremo da covardia, que é a frente ampla, ou o extremo da temeridade, que é o avanço que não se pode sustentar depois. E avançar com a opinião pública. Nós não temos formação de opinião pública. Você veja, o PT não se incomodou com isso. Eu digo o PT, não por estar me opondo ao PT, mas porque foi governo. Nós tínhamos que formar quadros médios, o pessoal tinha que saber o que está acontecendo no país e no mundo. Não. A coisa foi tão precária que, de repente, o auxílio emergencial conquista a base eleitoral do Lula. Com os nossos erros, nós temos que aprender. O tio do seu marido, que era barbudo como ele, disse certa feita: aos nossos erros chamamos de experiência. Você é neto do Karl Marx com essa barba. Mas, senador, o senhor faz uma crítica aí às oposições, dizendo que elas só pensam eleitoralmente. Essa é uma crítica que aparece. Mas essa é uma crítica que aparece muito quando se fala da ação das oposições no Brasil. No entanto, elas não precisam pensar em eleições. O sistema, no Brasil, a conquista do poder é por meio das eleições. Essas eleições agora não têm nada a ver com ideologia, são eleições municipais completamente desapegadas das questões nacionais. E as oposições têm que pensar na eleição de 22, se houver eleição, e tem que ter um projeto que abranja, que contenha 70% da opinião pública brasileira. E um candidato único. Que candidato? Que se me dá? Pode ser o Ciro, pode ser o Haddad, pode ser o Dino, pode ser o Lula, desde que o projeto resolva esse impasse que nós estamos vivendo com essa direita e o capital financeiro comandando o Brasil. Daí, nesse espaço de democratização restabelecida, restituída ou instituída, se vocês preferirem, nós vamos ver os partidos discutirem as suas propostas. Por exemplo, quem é que criou a Previdência Pública? Parece incrível, ninguém sabe isso. A Previdência Pública foi imaginada pelo Bismarck na reunificação da Alemanha. Ele tinha tido notícias de alguns livros e algumas ideias do Johann Fichte, que já tinha morrido naquela época, que dizia o seguinte: a nobreza foi destruída pela burguesia porque a nobreza tinha direitos hereditários. E a burguesia foi crescendo fora dos muros das cidades e aumentando em número e em poder econômico. Em determinado momento eles disseram: nós não admitimos mais esses caras mandando no nosso mundo, nos nossos países, enquanto que nós é que estamos trabalhando, temos mais esforço e temos mais recurso. Derrubaram a burguesia e consagraram a propriedade privada. Até a Constituição francesa veio com isso, a Constituição americana,
a sagração da propriedade privada. Então, o que dizia o Fichte? Johann Fichte. A burguesia derrubou a nobreza, que se baseava no currículo familiar. E o que acontece na Alemanha hoje e no mundo? A burguesia está explorando o trabalhador. O trabalhador só tem a sua força de trabalho para sustentá-lo. Quando ele fica velho, quando a sua força de trabalho estiola, ele não tem como se sustentar enquanto o burguês tem o seu patrimônio, as suas propriedades, a renda do seu dinheiro. Então, acontece que os trabalhadores são num número extraordinariamente superior aos burgueses. Eles vão se levantar e vão derrotar essa revolução burguesa, como a burguesia derrotou a nobreza. O Fichte diz o seguinte: não, aqui na Alemanha eu não quero que isso aconteça. Então ele cria a previdência pública com a participação do patrão e do empregado, para que o sujeito, quando chegasse no fim da vida e não tivesse um capital maravilhoso, propriedades incríveis, pudesse sobreviver com uma aposentadoria sustentada pelo seu trabalho, pelo seu patrão e pelo Estado alemão. Querem acabar com isso agora. E dizem que isso é coisa de comunista. Aliás, eu sempre achei aquele Bismarck com cara de comunista. Embora fosse bem antes do Marx. O senhor disse que a oposição tem que marchar unida com um candidato único para as eleições de 22. Deveria marchar unido. Agora, como chegar a essa união? Nós tivemos... Houve o golpe no Brasil em 2016, depois houve a eleição de Bolsonaro em 2018, e muitos setores da oposição diziam e avaliam que é um governo fascista contra o qual deveria haver uma frente única, frente que nunca se organizou. Hoje o Brasil vive a maior crise, talvez seja uma das maiores, se não a maior crise de sua história, com essa pandemia, e novamente os setores da oposição dizem: é preciso unir o Brasil para enfrentar a pandemia, e o amigo número 1 da pandemia, o Bolsonaro. No entanto, isso não acontece. O que falta para unir todo esse segmento? Enquanto isso, cada capela, que é um partido, Pois o seu bugio mor, tenta fazer pactos eleitorais, admitindo o domínio do capital. Eu acho que o último discurso do Lula foi interessante, porque ele não abordou a tese que eu acho fundamental, que é o Banco Central dependente da banca e da minoria rentista, mas ele falou de novo no trabalho, que é uma das bases do início do PT no Brasil. Foi uma evolução sensível. Eu gostei do discurso, mas eu deixei claro que, para mim, não é suficiente. Mas também não estou querendo a radicalização que não é sustentada e inviabiliza qualquer governo que suceda a esta loucura bolsonarista e liberal. É esse o problema básico. Então, nós temos que nos convencer disso, senão nós vamos ver na crise, na anarquia total, na anomia que o país está sofrendo, sem regra para nada, sem justiça, sem nada, a justiça servindo a interesses de grupos econômicos, de riqueza de juízo. Olha, um país, Lucena, onde uma banca de advocacia, de repente, fatura de um cliente 100 milhões, 150 milhões, para vender o quê? O seu conhecimento do direito que você adquire em 5 anos de faculdade, podia reduzir isso, como nos Estados Unidos, para 2 anos, 3 anos, sei lá. Eles estão vendendo o quê? Estão vendendo lobby. Estão vendendo ligação com o poder público e estão vendendo a capacidade de influir, convencer ou comprar os juízes que vão julgar as ações. Essa bagunça tem que acabar. A minha proposta, por exemplo, seria acabar com esse direito romano-germânico, com 1000 instâncias e ações. Eu estabeleceria, como propõe o meu avô, meu bisavô, no partido que ele propôs para o Brasil, uma espécie de justiça de conciliação, sem essas instâncias todas, resolvendo rapidamente os problemas. Senador, nesse pequeno período que a gente teve a nossa comunicação interrompida, eu aproveitei para ler alguns dos comentários
dos internautas, comentários, perguntas, tal, todo mundo elogiando, mas teve agora não estou com o nome dele aqui, mas eu citei o nome dele quando falei, que fez um apelo ao senhor para sair do MDB. O que o senhor... Ele quer que eu vá para o partido do... Como é que era o nome daquele ministro da Fazenda do Lula? Ele que foi prefeito lá de Ribeirão Preto? O que importa é a posição que você toma. Eu estou isolado no meu partido. Mas eu não vejo necessidade, não sou candidato a nada, eu estou tentando contribuir para que a gente tenha, a fim e a cabo, um projeto nacionalista, democrático e popular, transitório para a gente passar essa fase terrível que nós estamos vivendo. Ele quer que eu vá para o partido do Haddad para propor Banco Central independente? Eu gosto muito do Haddad, foi um baita ministro da Educação, vocês sabem disso, mas não dá, né? No Marcos Lisboa, que agora se manifestou até contrário à não taxação de livros, aliás, é uma besteira total. O imposto do livro não altera nada. O problema do livro é que é um monopólio de editoras. Eu aqui no governo do Paraná, não estamos no ar mais, né? Não, tá no ar, tá gravando. Eu aqui no governo do Paraná, eu convoquei professores da universidade e da minha rede, bons professores, para produzirem livros. E daí eu fiquei pasmo. Sabe quanto é que me custava um livro depois de mandar imprimir? Papel não tem imposto, nem para jornal, nem para livro. R$2. Sabe quanto é que a gente pagava para as editoras nas concorrências públicas? 50, 60, 100. Daí eu percebi que só é um monopólio. Eles contratam um professor bom, pagam para ele aí $2, $3 mil para fazer um livreto e depois vendem para o Estado esse troço por 40, 50, 60, 100. Eles pegam livros com os direitos autorais já prescritos, em domínio público, mandam fazer uma tradução nova, embora já existam outras, e dizem que aquilo é original. É a mesma coisa que diminui o imposto de remédio. Os caras vivem da patente e do domínio do mercado. Você diminui o imposto do remédio, não vai baixar um tostão, eles vão cobrar sempre o máximo que puderem para vender. Então, essa reivindicação é de editora e é de remédio e é de laboratório. Não tem muito sentido isso. Nós temos que acabar com o monopólio da edição dos livros. O autor mesmo nunca ganha grande coisa, não. É o monopólio da edição. E nessas concorrências nacionais, estaduais e municipais, eles se consertam e empurram preços que não é nem 100% a mais, é 500% a mais do custo. Então precisa acabar. É isso que me irrita um pouco, Eleonora. Daí o pessoal da esquerda toda querem tributar o livro. Eu vi o Cristóvão Buarque reclamando da tributação do livro. Já reclamaram também da tributação dos medicamentos. Não altera o preço para o consumidor final nem para o Estado. O que altera é o que eu fiz. Convoquei os meus melhores professores, mandei redigir em livros, mandei imprimir. E daí coloquei livro abundante de qualidade para a população do estado do Paraná que estava nas nossas escolas. Variação de autores e tudo isso, os próprios professores terem uma margem de escolha, mas não é o imposto que altera isso. Deixem de brincadeira. Senador, eu queria lhe perguntar ainda sobre o projeto nacional. O senhor tem sido muito enfático, com razão, na questão da primazia, do privilégio que tem o mercado financeiro no exterior e no Brasil e que resulta nessa situação de aprofundamento das desigualdades. Hoje, no Brasil, até em razão dos desdobramentos da Lava Jato, muitas empresas nacionais faliram e hoje, basicamente, o que tem de capital nacional são os bancos brasileiros, que são grandes empresas, são talvez o setor mais... E o agronegócio. E o agronegócio, mas o agronegócio mais disperso, porque a gente não tem tradings brasileiras, né? Eu digo, o capital nacional hoje, se for falar em termos de peso, os bancos são o forte do capital nacional. Como conciliar essa visão nacionalista e a questão digamos,
do poder exagerado que tem o mercado financeiro no Brasil e no exterior? Não vamos inventar nada novo. Vamos fazer o que fez o Horace Greeley e Hjalmar Schacht na Alemanha. Da noite para o dia, ele disse para os banqueiros: não pagamos mais juros na rolagem da dívida. Ai, meu Deus, o marco não é conversível, o nosso dinheiro vai virar pó. Não. Vocês podem investir agora nas empresas que estão reconstruindo a Alemanha. Criou uma moeda na moeda que era o MEFO, que é o setor metal mecânico, e vocês vão ganhar 4,5% ou 4% ao ano se vocês aplicarem nisso. Então, esse dinheiro que não produz um botão, uma luva, a peça de uma máquina e ganha do seu próprio giro, vai trabalhar agora para a reconstrução da Alemanha. Mas, para isso, você tem que ter um Banco Central dependente, não o independente do Marcos Lisboa e do Haddad. E veja bem, é o único defeito que eu vejo no Haddad. Eu acho ele ótimo. O senhor acha que esse discurso do Lula, que o senhor comentou há pouco, é uma virada na conjuntura para a oposição ou não? Foi um avanço. Faltou, eu fiz esses reparos, faltou isso. E um projeto mais claro, né, para mexer na vida da população, de criação de emprego, de aumento de salário. E eu acho que, se queremos um Brasil independente, temos que repensar nessa doação de estatais estratégicas. Não de todas, né? Você lembra o Fernando Henrique? Ele estatizou 63. Eu acho que uma boa parte, Eleonora, eu, você e o nosso barbudão aí, concordaríamos com ele. Eram empresas que não serviam para nada, foram criadas atrás num governo para fazer determinada coisa, algumas com grande sucesso à época, e de repente viraram só um plano de cargos e salários e reivindicações e greves, mas não de trabalho. Então, não se pode considerar isso uma empresa estratégica. Mas as estratégicas têm que retornar ao domínio absoluto do Brasil, que é o petróleo, que é a água, essa loucura que estão fazendo com a água aí. Agora, tem que deixar isso claro, porque o que aconteceu na época que o Lula tomou posse, ele fez aquele acordão, você lembra? Eu denunciei a CC5, que era a Carta Circular número 5, que autorizava não residentes do Brasil mandarem dinheiro para fora, sem limite. E acabou sendo residentes também. Mas isso veio depois das privatizações do Fernando Henrique. Então, a minha convicção daltoniana é a seguinte: foi o dinheiro da corrupção, da venda das empresas públicas, que foi mandado para fora. E fizeram aquela CC5 para isso. A CC5 não autorizou o Banco do Brasil nem a Caixa Econômica. Foi o Banco do Estado do Paraná, que estava sob o governo desse moralista famoso aí, o Álvaro Dias. E, olha, começou bem na política, estragou na capação. Hoje está na extrema-direita, votando venda da água, votando o projeto que autoriza a Petrobras vender excedente de petróleo sem licitação. É uma loucura total. Mas foi isso que acabou com a possibilidade dessas conquistas. O pretexto era o seguinte: nós não conseguimos governar sem o apoio do PSDB. O Fernando Henrique tinha assinado o consenso de Washington. Então, qual era o acordo? Nós não mexemos mais no destino da remessa desse dinheiro nos Estados Unidos. O Márcio Tomás Bauer mandou buscar o delegado lá nos Estados Unidos, trouxe de volta, mas nós vamos ter o apoio do PSDB no Congresso Nacional. E daí, a única oposição que surgiu nesse período novo fui eu, que nunca concordei com o Meirelles, com o Joaquim Levy, nem atualmente com Guedes e tudo isso. Foi o processo de domínio do capital financeiro sobre a economia brasileira. Não houve um projeto de recuperação industrial, de crescimento e tudo isso, mas houve troços extraordinários. O Lula se identificava com trabalhadores, sabia o que era o sofrimento do salário mínimo, de faltar comida no fim do mês, e vieram as políticas compensatórias. Políticas compensatórias, Eleonora, que já tinham sido aconselhadas pelo Fundo Monetário Internacional. Então, veja, mas eu acho que de tudo isso que sobrou, é que o povo brasileiro subiu um degrau na sociedade e não vai se conformar mais em ser semi-escravizado no trabalho e tudo mais. Foi um período positivo para a história brasileira. Agora, eu quero que isso se recoloque, mas com precauções que não foram tomadas. Portanto, me pergunto, quer ser amigo do Lula? Sou. Bastante. Você vota no Lula? Eu voto num programa, não voto no Lula. Se for o programa do consenso nacional, o programa
da recuperação do país, da retomada dos caminhos civilizatórios, voto. Por que não? Agora, acho que todos eles estão errados. O Ciro, o que o Ciro está fazendo? O Ciro, inspirado no que aconteceu com a despolitização da política no mundo, eu já citei para vocês aí o Endorgan, o Beppe Grillo, o Trump, esse jogo geopolítico dos Estados Unidos, a guerra híbrida, ele jogou um jogo despolitizado. Agora, não dá mais para ter isso, tem que ter um projeto nacional. Essa loucura de não dizer nada, que foi o Bolsonaro. Qual é a sua opinião? Fala lá com o posto Ipiranga. Eu quero acabar com os ladrões, meter bala nos petralhas, nisso e daquilo. E tinha corrupção no Brasil. Não era o PT. O PT também, não é? O cara que eu não lembrei o nome, agora veja, esses cabos acabam sendo esquecidos na história do Brasil. Era o famoso Palocci. Então o cara me diz, por que você não sai do PMDB só se o Palocci assinar a minha ficha do PT? Bom, ao diabo que eu carregue, não é o momento de discutir isso. Eu estou apostando na unidade. E para apostar na unidade, eu fui governador 3 vezes, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano nos últimos 2 anos do meu mandato, conhecendo as medidas econômicas e as lideranças do planeta. E eu quero colaborar sem me preocupar com candidatura pessoal para poder fazer o que eu estou fazendo com vocês. Quando eu vi que a ameaça não era ameaça ao PT, era ameaça ao Brasil, eu coloquei a minha candidatura em jogo. Eu perdi a eleição aqui porque eu fui confundido com o PT e o PT era confundido com a corrupção, o que não é verdade. Agora, eu não me incomodei com o mandato, eu me incomodo com o que eu posso fazer na política. Eu entrei na política sonhando em ajudar a mudar o mundo, o meu município, o meu estado, o país. Então, eu não preciso de mandato para isso. Nós não estamos conversando aqui agora, eu não tenho mandato algum, nem vocês dois têm. Nós estamos tentando colaborar para elevar o nível de compreensão do brasileiro sobre o que acontece no país e fora dele, de dentro para fora, de fora para dentro. Pensar de fora para dentro. Como é que a eleição americana vai interferir aqui? Não vai. Não vai. Não vai, não vai. Quem é que grampeou a Dilma, Eleonora? Foi o governo do Obama. Agora, você não vai me pedir para dizer que não foi um progresso nos Estados Unidos a eleição do preto Obama. Foi. Avançou para burro. Depois do Mississippi em chamas, 30 anos depois, o Obama Celeste, é uma coisa maravilhosa. Mas as guerras do Obama foram guerras imperiais. Matou gente, destruiu países, desabrigou sociedades que estão atravessando fronteiras em desespero hoje, num êxodo fantástico e fantasmagórico. Então, nós estamos evoluindo nesse processo. Mas não vai mudar nada, nada, nada. O Biden era o vice do Obama. Será que esqueceram disso? Quem é que grampeou a Dilma e a Petrobras? Mas o Bolsonaro não perde um apoio importante? O Bolsonaro já perdeu apoio no Brasil. Nesse circo liberal da política brasileira, em que o proprietário da lona é o Guedes, operando para o capital financeiro, o Bolsonaro é animador de picadeiro. O Bolsonaro não é liberal, não é nada. Ele queria, eu insisto, ele queria matar o Fernando Henrique na privatização da Vale do Rio Doce. Ele faz qualquer jogo, é um oportunista. Baixo clero. É o cara que fica com o salário dos funcionários. Ele, os filhos, a família e toda essa geração de parlamentares, da Câmara de Vereadores até a Câmara Federal. Bolsonaro não é nada. Nada, nada, nada. E vai acabar, porque ele foi um acidente de percurso. Ele foi um efeito colateral e ninguém suporta mais. Os milionários não suportam mais o Bolsonaro, as suas boçalidades. O Rodrigo Maia, lá o Nhonhô, por que não eu, que fui educado pelo César Maia em boas escolas e tudo? Não, mas as pesquisas então, estão o Bolsonaro dando... vai ser defenestrado. Mas a minha preocupação é com a política que ele está executando, não com ele.
Mas o Bolsonaro vai ser defenestrado? Será que dá para imaginar isso? Ele crescendo com apoio popular, como o senhor começou dizendo, a entrevista dizendo que esse apoio é resultante do auxílio emergencial. Você já não viu o que a Globo fez com ele? Mesmo crescendo e tudo isso, não tem mais o interesse dessa representação do capital financeiro e dos interesses geopolíticos norte-americanos. E esse auxílio emergencial foi cortado pela metade. Quer dizer, E no fim do ano não vai ter mais, porque o projeto liberal da economia não sustenta esse benefício, a não ser que aumentassem a tributação sobre as grandes fortunas, sobre os lucros de capital, que só são liberados no Brasil, na Estônia e no mundo. E por que, explica melhor como vai ser defenestrado? O que significa essa... Significa que ele cai do governo com impeachment, sem impeachment. Ele não é tolerado pela burguesia brasileira. Ele está tentando fazer um Beppe Grillo, se identificar com o lumpesinato. E não vai poder sustentar economicamente essas esperanças. Ele será uma frustração para a população. Então, a minha preocupação é que nessa frustração surja um projeto para o Brasil, para nós, para dentro, ou ficamos na mão de ditadores. Eu não suporto mais dizer que o Bolsonaro é fascista. O fascista é autoritário e nacionalista. O Bolsonaro não é porra nenhuma. O Bolsonaro é um equívoco, é um efeito colateral desse processo de desmoralização da política, da internet, da Globo e de tudo mais. Leonora, eu ia ser, segundo as pesquisas de opinião, o senador mais bem votado do Brasil na proporção dos eleitores do seu estado, 5 dias antes da eleição. Daí, hoje eu soube que adversários meus compraram 10 mil chips de telefone e veio aquele troço. O Requião é um marajá da política, um velho, embora não tenha essa barba elegante do seu marido, um velho aposentado que ganha 450 mil reais por mês. E eu não sabia disso. Entupiram o Paraná com centenas de milhares de fake news de WhatsApp. E eu perdi a eleição. O Requião bate na mulher. Minha mulher está aqui do lado. Quem apanha aqui em casa de vez em quando sou eu. Eu não bato em ninguém. Mas me desmoralizaram de uma forma pesada e eu perdi a eleição. Então, é a manipulação desse jogo. Por que era importante tirar o Requião? Você lembra que o tal do Requião na presidência da Frente de Soberania foi quem, de acordo com seus pares, Patrus Ananias, grande companheiro, inclusive criou a Frente, que mandou uma carta para todas as embaixadas acreditadas no Brasil, dizendo que as suas empresas e os seus países estavam comprando empresas públicas brasileiras, estavam comprando de quem não tinha autoridade para vender. Estavam comprando mercadoria roubada. E que mercadoria roubada é crime de receptação. Que mais cedo ou mais tarde eles teriam que devolver, sem indenização, porque já tinham sido avisados que não deviam ter comprado. Bom, eles não me toleravam, jogaram pesado em cima de mim. Vamos tirar o Requião da política, o velho Requião está gagá, está com mal de Alzheimer. Mas eu estou aqui com o meu Alzheimer e vocês dois conversando na internet sobre o Brasil. Quer dizer, sem mandato. A sua derrota é fruto de uma ação norte-americana também? É fruto de uma ação nos interesses norte-americanos, sem dúvida alguma. Que ousadia mandar uma carta para a embaixada americana e dizer que eles iam ter que devolver tudo que roubaram, considerando roubo essas compras do Temer, essa loucura que está acontecendo aí. Quer dizer, então, eu fui um alvo preferencial, mas não fui só eu. Foram outros candidatos a senador que estavam considerados pelos institutos eleitos e que perderam na reta final. Lindbergh, a Vanessa Graziotin. A própria Dilma. Lindbergh, Vanessa Graziotin, o próprio Fogaça lá no Rio Grande do Sul, a Dilma em Minas Gerais. Agora, é uma bobagem, porque não me tiraram a voz. Estou fazendo 10 vezes mais política do que eu fazia no Senado, que tinha aqueles compromissos burocráticos, aquela coisa toda. Quer dizer que graças, inclusive, a vocês. Quer dizer que o senhor não vê enraizamento do Bolsonaro na cidade? Não. Ele vai começar a perder não vejo enraizamento do Bolsonaro. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Quando eu disputei a eleição aqui para o Senado,
para o governo do Estado com Álvaro Dias, que tinha sido meu companheiro lá atrás, Sim, que teve um bom trabalhavam começo, juntos. Uhum. um bom começo na política brasileira. O Álvaro saiu completamente liquidado. Ele tinha mandado bater em professor, aquela coisa toda. Mas logo depois, ele foi candidato ao Senado e fez 4,5 milhões de votos no Paraná. Essas coisas não são definitivas. E a Lava Jato está sendo desmoralizada. Não tem um professor de direito no Brasil que, indagado, não te diga que a Lava Jato foi um instrumento para derrubar uma visão ideológica de nacionalismo, de democracia, de tudo. Agora, erros e corrupção tinha. Eu não vou dizer a vocês que uma parte desses vagabundos que foram atingidos pela Lava Jato não são ladrões, mas eles fizeram acordos com os empresários, acordos de leniência, soltaram esses caras para condenar e acusar inocentes. Eu não consigo imaginar, porque conheço bem, o Lula, presidente da 7ª potência industrial do Brasil, vendendo a sua alma por uma merda num apartamento numa praia de Santos que eu não queria frequentar. E olha, eu não sou de muito luxo, viu? Não tem cabimento isso. Não tem. A história da fazenda lá do sítio, o Lula estava indo para a Bahia, ele nem sabia que existia aquilo que os amigos tinham comprado. E os amigos fazem isso sempre. Comigo aconteceu isso, só que eu estava mais esperto que o Lula. Eu cortei pela base essas doações súbitas, esses troços todos. Mas não tem nada, é uma desproporção absoluta. O Lula é o bandido. O Lula tem quantos aviões a jato, quantos iates, quantas casas em Paris, apartamentos em Paris, em Andorra, na Inglaterra. Não tem cabimento isso. Agora, erro a gente chama de experiência e não repete. Por isso que eu não peço nem essa história do PT tem que fazer autocrítica. Autocrítica porra nenhuma. Quem faz autocrítica é o devoto para o padre no confessionário pedindo perdão a Deus. O político chama os erros de experiência e não comete outra vez. Porque o PT é a única base partidária no Brasil capaz de alavancar uma mudança, uma estupidez. Eu acho uma besteira o que o Ciro faz. O Ciro foi ministro do PT, eu não fui. Eu era oposição à política econômica do governo que o Ciro participava. Agora, eu estou enxergando a importância da mudança no Brasil e a importância dessa força política organizada. E não acredito que o auxílio emergencial vá manter sobre coleira esse eleitorado lulista das políticas compensatórias. Como é que era o nome daquele troço lá? Bolsa Família. Bolsa Família, grita a minha mulher aqui. Maristela, tem que dizer para eles que é você que manda aqui, que eu sou o sofredor. Porque na internet eu batia na mulher, eu fazia, ai meu Deus do céu. E era um aposentado de 450 mil reais por mês. Bom, hein? Bom, o senhor falou do auxílio emergencial. Ele já está reduzido à metade e, de acordo com o projeto atual, termina em dezembro. O que acontece, então? Acontece que, se nós não tivermos uma proposta de unidade nacional, nós vamos continuar na briga de bugio de candidatos à presidência. Candidatos à presidência que, no momento, apesar de toda a boa imagem que eu tenho deles da administração, me aceita a Alcântara entregue para os americanos, privatiza o gás da sua capital, propõe Banco Central independente no meio de uma jornada eleitoral. Nós precisamos de um projeto sério, factível, sustentável e moderno que incorpore 70% da população. Você diz, não, mas os grandes milionários não vão entrar. Então, vamos tratá-lo como trata o Olavo de Carvalho os seus desafetos. Nós vamos cuidar do Brasil, de um projeto nacional que restabeleça a esperança do povo brasileiro. E eu quero estar vivo para acontecer isso. Eu tenho 80 anos incompletos. Portanto, só mais 40 de vida útil. Depois me aposento, vou morar num sítio aí, criar galinha. Não, acho que, senador, a gente queria pedir para o senhor dar a sua mensagem aqui para os nossos internautas, sua avaliação. A minha mensagem é a mensagem do meu velho amigo Carlos Lessa, nacionalista de esquerda,
Brasil é maravilhoso, o nosso povo é maravilhoso, inteligente, criativo, tem todas as condições de se destacar no mundo. Povo sem guerras de fronteira, apesar daquela barbaridade que foi a Guerra do Paraguai, um assassinato em massa de um povo com interesses que não eram interesses legítimos do Brasil. Mas nós temos toda a condição de evoluir. E esse momento Bolsonaro é um minuto na nossa história. Daqui a pouco a gente vai ver, com tristeza ou com alegria por ter acabado, um governo onde tinha general que dizia que a Terra era plana, o outro que dizia que os incêndios não eram incêndios, eram um amazônico cozinhando um feijão numa lata de cera. Essas barbaridades vão provocar o riso da gente. Hoje provocam o ridículo diante do mundo. Então, eu acho que nós vamos sair disso. Agora, seria possível sair no fim desta crise, começo do ano que vem, por lá, se tivéssemos uma proposta unitária pensando no Brasil. Então, convido a esses bugios todos a deixar as suas vaidades de lado, sentarem para construir. E não tem muita sofisticação, não. Eu vejo o Ciro tem ideias magníficas, às vezes, nas explanações dele, dados interessantes e tal. Não é por aí. Isso também não convence ninguém. O que tem convencido é o ódio àqueles que frustraram a população. Nós precisamos de uma proposta enxuta que restabeleça a democracia, a liberdade de imprensa, os direitos do trabalhador, a soberania nacional. Simples assim. E daí, no restabelecimento da democracia ou na democracia restabelecida, os partidos vão começar a se unir e colocar suas próprias, ou não, ou colocar suas próprias propostas. Mas o momento é o momento da união nacional. E essa união nacional pode ser feita, mas não pode ser feita por capelas onde bugios disputam com os seus supostos adversários o alcance da merda própria que lançam. Muito bem. Senador, muito obrigado pela entrevista e agradecer também a todo mundo. Você não ficou chateado comigo de eu ter revelado teu parentesco com o cara?